Fala pessoal, tudo bem? Nossa última aula de matemática antes do Enem. Eu acho que vocês, mais do que ninguém, queriam ouvir essas palavras, né? Primeiro, eu já espero que vocês tenham ido bem, tá? Na outra prova. E caso não tenham ido bem, justamente tem uma outra prova, então não larguem, tá? De mão. Vamos continuar. Falta um dia, né? No caso, uma prova, um dia de prova, para terminar de fato o ano letivo da gente, tá? Então aqui eu vou. A Juliana já falou com vocês, né? A gente vai fazer algumas questões do ano passado, tá? De 2019, né? Da prova amarela mesmo. Não faz diferença, ela mostrou lá como é que vocês acessam. Enfim, então a gente vai fazer algumas questões, tá? A gente vai ver como é que é a matemática no Enem. Vocês já viram, inclusive, como é que é a matemática do Enem, né? Vocês, em várias listas, a gente procurou trazer questões do Enem para vocês já irem se acostumando com os textos, com a metodologia, com a forma de resolver. E aqui a gente vai resolver algumas questões juntos, tá? Algumas questões vão ter aparecido eventualmente nas listas que o Pedro, né, o monitor, preparou para vocês, mas aqui a gente vai resolver junto de fato, tá bom? E no final a gente vai bater um papinho rápido, prometo não me alongar muito, tá? E como a Juliana falou também, essas aulas vão ser um pouquinho mais longas, a nossa última aula, o nosso último gás, tá bom? Então hoje eu preparei e trouxe para vocês 11 questões, tá? De geometria, né? Mate 2. E a gente vai fazer junto e no final a gente conversa, beleza? Então vamos para a nossa primeira questão. É a questão 139. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PNE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa, com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, tridimensional, que é formada por suas iniciais, conforme mostrada na figura. PINE, suspenso, bonitinho. Tá, essa escultura está suspensa por cabos de aço de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Então, ó, tem um espaçamento entre as letras. Isso já desqualifica a questão A, tá vendo? Mas vamos continuar. Cadê? É o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo. O que é ortogonal? 90 graus com o solo. Repara que aqui está o solo, ó, e as letras estão fazendo 90 graus, tá? Então, tipo, tem um ângulo reto aqui entre as letras e o solo. Elas estão suspensas, mas caso elas fossem postas no solo, né, elas fariam 90 graus. No caso, mesmo estando suspensas, se a gente traçar, né, algum ponto, alguma reta, alguma coisa assim, vai fazer 90 graus com o solo. Beleza? Como ilustrado a seguir. Então aqui está aqui o solo, está aqui o PINE, e aí vem a pergunta. Ao meio-dia, com sol a pino é o sol batendo lá em cima, tá? Em cima, tipo, meio-dia mesmo. Aquele sol, é o sol que a gente está acostumado aqui, né? Aquele sol que não perdoa ninguém. As letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. Ortogonalmente, mesma coisa, fazendo 90 graus. A sombra projetada no solo é... Então, olha só. Vamos iluminar essa escultura aí de cima, esse PNE, e eu quero saber como é que vai ficar a sombra disso aí. Então, ó, como tem espaçamento, o enunciado já deu pra gente que tem espaçamento, a letra A já era. Mas aí vamos ver qual é a resposta certa, tá? Ó, a questão não tem cálculo nenhum, é simplesmente olhar uma identificação visual das formas tridimensionais e marcar, tá? Então, botei aqui o nosso PNE, seria como se a gente jogasse uma luz aqui de cima, tá? E a gente fosse ver a sombra. Então, olha só, como é que é a sombra do P? A sombra do P vai ser alguma coisa assim, tá? Tô extrapolando aqui mesmo, tá? Por quê? Porque tem essa partezinha aqui, né? E essa barriguinha do P também faz uma sombra, né? Uma sombra embaixo, então a sombra do P seria alguma coisa assim, vista de cima. É muito importante isso, é visto de cima, tá bom? Então a gente está vendo as letras de cima. É como se fosse isso. Como é que é a visão da sombra de cima? Isso é muito importante. O I não é só um traço, tá? O I, ele é gordinho assim, ó. Eles têm uma dimensão, tá? Ele é tridimensional, ele não é bidimensional. Então ele vai deixar uma sombrinha assim. Estou extrapolando mais uma vez, com espaçamento, claro. O N, como é que vai ser a sombra? Bom, vai ter a sombra das perninhas, mas vai ter a sombra, né, dessa parte do meio aqui do N, nessa parte inclinada, né? Então vai ser uma sombra mais ou menos assim, tá? E o E vai ter uma sombra também, com espaço, claro, alguma coisa assim. Se alguma perna do E fosse maior, né, a sombra seria maior. Mas não é, o E é regularzinho, bonitinho, então é uma sombra desse tipo aí. Beleza? 4 sombras com espaçamento entre elas, isso já desqualificar. Vamos ver as outras. Então, olha só, tem que ter 4 sombras. Olha a B. 1, 2, 3, 4, 5, já era. E olha a D. 1, 2, 3, 4, 5, já era. Ficamos entre C e E. Qual a diferença do C para o E? Tem espaçamento? Tem. Tem 4 sombras? Tem. Mas olha só, essa sombra aqui é menor, que seria a do P, e essa aqui é a maior. Vai ser letra E por quê? Porque a barriguinha do P tem sombra, né? Aqui ele está considerando como se fosse só
a perninha aqui, o traço do P. Então, diante desses fatos, dessa observação que a gente fez, nossa resposta certa é a letra E. Beleza? Sem cálculo, apenas observar, prestar atenção no enunciado e marcar. Show? Vamos para a próxima. Em um condomínio, uma área pavimentada, que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros, é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área ser pavimentada, é de que o material disponível em estoque tem A, B, C, D e E, e se vocês verem, ele diz suficiente ou não, né? Pois a área ser pavimentada é tal. Então a gente tem que achar a área ser pavimentada, né? Então isso aqui é uma questão de área e área de círculo, beleza? Então, a área do círculo, π vezes r ao quadrado, sendo que r é o raio ao quadrado. Beleza, então a gente precisa do raio, né? Olhando para o enunciado, pelo que a gente leu, ele deu o raio para a gente? Não, ele não deu o raio, ele deu o diâmetro, né? Então a gente sabe que o raio é o diâmetro dividido por 2, ou o diâmetro é 2 vezes o raio, é a mesma coisa, né? Se eu passar esse 2, né? No caso, se eu multiplicar por 2 dos dois lados, aqui vai cancelar do lado direito e aqui vai ficar um 2 multiplicando. Então o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, beleza? Então, ele deu o diâmetro da primeira parte, né? Ele fala um diâmetro medindo 6 metros. Não foi isso que ele falou pra gente? Um diâmetro medindo 6 metros. Se o diâmetro, eu estou chamando aqui de diâmetro inicial, mede 6 metros, quanto que mede esse raio? Vai ser 6 dividido por 2, que é 3 metros. É o raio inicial. Beleza? E olha só, essa parte é muito importante, essa parte pegou muita gente. Porque ele fala, aumentando em 8 metros o diâmetro. Ou seja, ele vai pegar o diâmetro inicial e aumentar 8 metros. Não é para a gente calcular o diâmetro sendo 8. Não, o diâmetro final vai ser 6 mais 8, porque ele está aumentando 8. Ele está adicionando 8 ao diâmetro inicial. Beleza? E aí nós temos 14 metros de diâmetro final, mas mais uma vez, nós não queremos o diâmetro, nós queremos o raio. Então nós vamos ter como raio final 7 metros. Beleza? Estou falando raio inicial, raio final, por quê? Porque tem uma área inicial que ele vai aumentar, essa área vai ser a final. Ou podia ser raio aumentado, enfim, eu chamei de inicial e final só para fazer sentido, beleza? Então achamos os raios, 3 e 7. Beleza, agora é calcular a área. Mas calcular a área de que forma? Então olha só. Ele tinha uma área a ser construída, ele quer aumentar essa área. Alguma coisa assim, né? Ou seja, a área branca já está construída, já está lá. O que ele vai fazer, aumentando, né? É fazer alguma coisa desse tipo. Ou seja, é aquela questão de coroa circular, né? Porque a área em azul vai ser a área que vai ser criada. Vai ser a área que vai ser pavimentada. Porque a área branca já existe. Então, como é que é a área dessa coroa circular? Vai ser, a área toda, como se fosse, do círculo azul todo, tá? Considerando até essa parte do meio, menos a do branco, né? Vai dar só essa partezinha aqui de fora. Beleza? Então, na verdade, é uma diferença de áreas de círculos, né? Vai ser a área do círculo maior menos a área do círculo menor. É justamente isso. Isso aqui pegou muita gente, tá? Porque o pessoal botou 8, achou como raio 4, e aí babou. Vai achar errado. Beleza? Então, tendo raio 3 e 7, a gente vai calcular. Bom, então a nova área vai ser a área do círculo grandão, do azulão todo, tá? Que é π vezes r final ao quadrado, menos a área do círculo branco, que seria o círculo inicial, a parte que já está pavimentada. π vezes r inicial ao quadrado. Eu tenho os raios, tenho π, porque ele disse pra gente, utilize 3 como aproximação para π. E Pedro, se ele tivesse falado 3,14, substituiríamos o π por 3,14. Se ele não falar nada, a gente vai deixar o π, porque talvez cancele, tá? E no final a gente vê. Mas com a resposta aqui tá toda dada em números, né? A gente teria que substituir, porque não tem o π aparecendo. Mas a gente olha para a resposta. Se tiver o π lá, talvez não seja para substituir, se ele não tiver falado nada, tá? Mas se ele falou, utilize 3 como aproximação para π, a gente vai utilizar o 3 como aproximação para π e substituir. Beleza? Então tá. Então a gente tem assim, 3 vezes 7 ao quadrado, menos 3 vezes 3 ao quadrado. Aqui a gente pode fazer de duas formas. Pode botar o 3 em evidência e realizar a subtração, né, depois de resolver o quadrado. Ou pode resolver o primeiro termo e o segundo. Foi assim que eu fiz. Fiquem à vontade para fazer o que vocês assim acharem mais fácil, tiverem mais facilidade, tá? E assim,
na hora da prova, o que vier na cabeça, vocês façam, claro, se for um jeito correto de resolver a questão, tá? Então, 7 ao quadrado é 49, 3 ao quadrado é 9, nós temos 3 vezes 49 menos 3 vezes 9, tá? 3 vezes 49 é 147, 3 vezes 9 é 27, nós temos 147 menos 27, isso dá pra gente 120 metros quadrados. Bom, se ele só tinha 100 metros quadrados e ele tem que pavimentar 120, não vai ser suficiente, né? Então a gente procura aqui não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 graus, perfeito, bateu certinho. Se tivesse uma outra questão, tá? Será suficiente, pois a 120 graus. Poderia ter posto, não botou. A gente tem que também saber interpretar. Se ele tinha 100 metros quadrados e a nova área é 120, bom, ele tem que pavimentar mais, né, do que ele tem disponível ali. Então não será suficiente, pois essa área mede 120 metros quadrados. Nossa resposta é a letra E. Ok? Ok. Questão 151. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro d igual a 40 cm, que tangencia, toca em um ponto, né? Tangenciar, tangência, ponto de tangência, tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60 cm, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Então deu pra gente aí um valor pro π, talvez a gente tenha que usar, a gente vai ter que usar ele aqui, no caso, né? Então a gente tem essa plaquinha aí, tá? Onde nós temos aqui, ó, ela é uma conjunção, né, meio que de duas áreas, a gente vai ver isso daqui a pouco, e o círculo tem diâmetro 40 cm, que é esse d, e a altura total da placa é essa altura h que ele fala que mede 60 cm, ok? Então fiz uma representação aqui da nossa placa, uma representação tosca, eu sei, mas é só pra gente emular, tá? E a gente vai pensar estratégias para calcular essa área. Posso calcular primeiro a área do círculo e depois a área dessa parte aqui, mas olha só, é uma parte curva, vai dar um trabalho, e a gente não quer ter trabalho, a gente quer simplificar as coisas. Repara que, olha só, se eu traçar uma reta aqui, já tracei, né? Traçar uma reta aqui, e separar em duas áreas, tá? Uma parte vermelha e uma parte amarela, eu consigo calcular bem mais fácil, por quê? Vai ter um retângulo ou quadrado, que ainda não sei, vou ver pelos lados, tá? Se der diferente nas dimensões, vai ser um retângulo, se der igual, vai ser um quadrado. Não posso afirmar ainda de cara. E aqui em cima eu vou ter um semicírculo. Ah, mas Pedro, eu sei calcular a área do círculo, do semicírculo eu não sei. Claro que sabe. A do semicírculo é justamente a do círculo dividido por 2. É metade de um círculo, tá bom? É justamente a metade. E aqui é um retângulo ou quadrado, eu vou ver de qualquer forma se for um retângulo. É esse lado vezes esse lado, base vezes altura. Se for um quadrado, é lado vezes lado, que dá lado ao quadrado. De qualquer forma é só multiplicar. E tem como a gente achar essas dimensões? Claro que tem. Porque olha só, o D, né, o D aqui em cima, né, o D é o diâmetro. E aqui está passando pelo centro do círculo, né? Então essa parte, se eu descer aqui, ó, isso aqui também mede D, tá? Esse lado aqui, tá, desse quadrilátero mede D também. E se D é 40 centímetros, aqui é 40 também. Agora vamos ver quanto que vale a altura, tá? A altura total da placa é 60. Beleza? A altura total da placa é 60. Eu estou tirando quanto aqui, né? Quanto que vai medir? Só esse lado aqui, ó, desse quadrilátero, tá? Vai ser justamente 60 menos alguma coisa. Menos quanto? Olha só. Aqui, ó, eu vou ter um raio. E aqui para baixo eu vou ter um raio também que vai dar o diâmetro. Beleza? Então, na verdade, eu estou fazendo altura menos o raio. Ou menos o diâmetro dividido por 2. Que foi o que ele deu pra gente, tá bom? Então, esse lado aqui mede a altura menos diâmetro dividido por 2. Quanto que é a altura total? 60. Quanto que é o diâmetro dividido por 2 é o raio? Metade do diâmetro. Se o diâmetro é 40, diâmetro dividido por 2 mede 20. Então, na verdade, esse lado é 60 menos 40 sobre 2, tá bom? Vai ser 60 menos 20, que dá 40. Opa, então esses dois lados aqui deram iguais. Então, isso aqui é, de fato, um quadrado. Consegui provar que era um quadrado. Não posso sair admitindo que é um quadrado, tá, gente? Se ele perguntasse, a forma é um quadrado? Sim, depois da gente olhar aqui e ver que esses lados são iguais, sim, é um quadrado. Obviamente aqui também mede 40 e aqui também vai medir 40, tá? Beleza? Nesse caso aqui não importa, porque a gente vai calcular uma área. E a área do quadrado, né, a gente calcula meio que igual a do retângulo, tá? Se fosse um quadrado, um retângulo não faz diferença. Só estou falando isso para vocês prestarem atenção, que pode, sei lá, cair uma questão dele pedindo as formas e você falar, já vai dar um quadrado, eu já vou marcar um quadrado. Não, analisa primeiro, tá bom? Então, de fato, deu aqui um quadrado, então a gente vai calcular como? A área da placa vai ser, então, a área do semicírculo de raio 20, né? Que é essa parte amarela aqui tosca que eu marquei,
achurei que nem a minha cara, mas está aí. Mais a área do quadrado em vermelho, que é justamente a área de baixo. Tá bom? Então a gente vai ter π vezes r ao quadrado dividido por 2, né? πr ao quadrado seria a área do círculo, né? Então se é semicírculo, é do círculo dividido por 2, mais L ao quadrado, porque é lado vezes lado, L ao quadrado, tá? Poderia botar L vezes L, tá bom? Não tem problema nenhum. Então isso vai dar pra gente, ó. Ele falou para usar o 3,14 como aproximação para π, então a gente botou aqui, ó, substituiu π por 3,14, o raio é 20, então 20 ao quadrado dividido por 2, mais 40 ao quadrado. Então primeiro a gente tem que resolver isso aqui para somar com 40 ao quadrado, né? Isso vai dar, ó, 3,14, 20 ao quadrado dá 400, né? Isso tudo dividido por 2, mais 1.600, que é justamente o 40 ao quadrado. Aqui, ó, eu já posso cancelar, né? 400 com o 2 vai dar 200, né? E aí 200 vezes isso aqui, ó, tem dois zeros, vai dar com a vírgula 2 vezes para a direita. Então a vírgula vai fazer isso aqui, 1, 2. Então ficou 314 vezes 2. 314 vezes 2 é uma conta muito mais fácil de se fazer. 628, tá bom? Só somar 314 com 314, vamos multiplicar por 2. Então a gente tem 628 por 1.600. Vamos somar isso, isso vai dar pra gente 2.228, qual a unidade? Centímetros quadrados. Sempre se atentar à unidade, tá? Porque a resposta pode, sei lá, aqui tá em centímetro quadrado. Mas se ele pedisse em outro, a gente teria que transformar. Então, centímetros quadrados, ok. Só que 2.228 tem aqui? Não. Por que não tem? Porque isso aqui é a área de uma placa. Quantas placas ele precisa lá que o cara pinte? 10. Então a gente vai pegar esse resultado e multiplicar por 10. Isso vai dar pra gente a área de 10 placas. 2.228 vezes 10, só acrescentar um zero. 22.280 centímetros quadrados. Nossa resposta é a letra B. Ok? Então vamos para a próxima questão. Bom, questão 161. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de seções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as seções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas seções está indicada na figura. Olha só, essa questão pegou muita gente. Pegou muita gente. Aí ele fala, essa luminária terá por faces aqui, ó. Aí ele fala, 4 hexágonos regulares e 4 triângulos, 2 hexágonos e 4 triângulos, enfim, a gente tem que ver, tem que olhar. Essa questão pegou muita gente. Por quê? Porque as pessoas olharam e falaram assim, tá, ele já me deu a seção, é isso aqui, vou ver aqui, ó. Tem, sei lá, 2 triângulos e 3 trapézios. Só que se você olhar, não tem essa resposta. Aí a pessoa surtou e chutou qualquer coisa. Só que a gente não é bobo. A gente está estudando, a gente é sagaz. A gente não vai chutar qualquer coisa, a gente vai resolver e vai acertar. Primeira coisa, olha o que ele fala. Olha a maldade deles. Porque eles são maldosos. Eles são maldosos. As seções, uma dessas seções, está dizendo pra gente o quê? Que tem várias seções, não é só uma, não é só um corte. Ele vai fazer isso em todos, tá? Em cada lugarzinho desse aqui. Ele fez só o primeiro. E as pessoas acharam que estava dado. Ah, é isso? Não. O que ele vai fazer? Em cada face do tetraedro ele vai fazer esse corte. Então o primeiro lá ele fez, ó. Que foi um corte assim mais ou menos, tá? Eu tô pegando a face, tá? Imagina a face do tetraedro, tá bom? Que é um triângulo, né? Um triângulo regular, no caso um triângulo equilátero, né? E ele fez um corte aqui, ó. Cortou. Fez esse cortezinho aqui. Só que ele vai fazer em cada face do tetraedro. Ele vai fazer aqui e aqui também. Isso vai deixar pra gente o quê? Olha só. Porque ele vai cortar essa parte aqui de cima, vai tirar essa daqui e vai tirar essa daqui. Olha só, a gente vai ficar com um polígono com quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente vai ter um hexágono, né? A gente vai ficar com o hexágono. Isso aí em cada face, tá? Mas em cada vértice do tetraedro, quando ele faz esse corte, surge um triângulo. Tá vendo? Olha lá, eu tinha nosso triângulo, nosso tetraedro original. Quando ele corta aqui, ó, no vértice, né? Vamos supor, tá? Esse vértice aqui que eu estou considerando, né? Quando tirar esse tetraedrozinho daqui, quando ele faz essa seção, surge esse triângulozinho aqui, tá vendo? Isso vai surgir em cada vértice. Beleza, agora a gente tem que contar quantos a gente tem. Como a gente tem 4 faces, tá? Em cada face vai surgir um hexágono regular, totalizando 4 hexágonos regulares. E como a gente possui 4 vértices, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4 vértices. E as faces? 1, 2, 3 lá de trás, 4 de baixo. Tá vendo? Então ele tem 4 faces e 4 vértices, né? Como possui 4 vértices,
Com os cortes surgirão 4 triângulos equiláteros. E aí a gente consegue marcar. Seria a nossa letra A, 4 hexágonos regulares, 4 triângulos equiláteros. Resposta A. Então, olha só, prestem muita atenção, porque aqui ele disse, ó, há exceções, uma dessas exceções está indicada, ele só fez uma. Isso aqui não representa tudo, a gente teria que fazer o resto. E tá aí. Então vamos para a última questão dessa primeira parte, desse primeiro vídeo, que é a questão 162. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar os clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, exige um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Tá? Olha só, 45 centímetros cúbicos. Então, obviamente, esse reservatório, né, é o do maquete, né, é da maquete. Não está falando do reservatório no tamanho real, né, porque é centímetros cúbicos, beleza? Então, quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será o suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Aí tem os dias. Então, olha só, ele está falando assim, tá, vai ter o reservatório lá no mundo real, cheio. Se o abastecimento de água, né, sei lá, parar, por quantos dias vai conseguir abastecer a cidade? Porque o reservatório de água vai ter uma capacidade, eles gastam 30 mil litros de água por dia. Se a gente fizer essa divisão, né, pegar o volume do reservatório lá, grandão, na vida real, dividir pelo que eles consomem, né, por dia, pelo que eles gastam por dia, isso vai dar pra gente a quantidade de dias que esse reservatório vai abastecer esse condomínio. Beleza? Então, a primeira coisa é achar quanto que é o volume real desse reservatório. Porque o que ele deu aqui pra gente foi do desenho. E ele deu uma escala, né? Deu 1 para 200. Só que eu não vou sair fazendo 1 para 200, não vou sair usando 1 para 200. Por quê? 1 dividido por 200 é uma relação entre medidas lineares. Seria a escala, sei lá, do mapa, distância, tá bom? Distância, tamanho de alguma coisa. A relação entre volumes seria o cubo dessa relação. Tá? Lembra daquela aula de proporcionalidade que eu falei? Uma razão entre medidas lineares seria o nosso K, nossa constante de proporcionalidade. Então, uma relação entre áreas seria o K ao quadrado, que essa seria a nossa escala ao quadrado, entre aspas, né? E a relação entre volumes é justamente esse K ao cubo, essa constante ao cubo. Então, é 1 sobre 200 ao cubo, para eu poder fazer a relação entre volumes, beleza? Então, eu vou ter que o volume na escala dividido pelo volume real, tá? É 1 dividido por 200 ao cubo. O volume na escala deu pra gente, né? Que é 45 centímetros cúbicos. Então, a gente vai achar esse volume real aqui em centímetros, né? E o 200 ao cubo dá isso aqui. Para não se perder, como é que a gente faz? É 200 ao cubo. Pode fazer 200 vezes 200 vezes 200, sem problema, tá? Não é 3 vezes 200. Lembrem que alguma coisa ao cubo é ela vezes ela 3 vezes, né? Então, é 200 vezes 200 vezes 200, né? Então, mas como é que a gente faz? Faz 2 ao cubo, que dá 8, né? Dá 8 aqui. E olha só, quantos zeros a gente tem? 2. Quantos vão ter que ter aqui? 6, né? Porque se a gente elevar ao quadrado, né, a gente meio que duplica a quantidade de zeros. Se a gente eleva ao cubo, a gente triplica a quantidade de zeros. Então, na verdade, é botar o 8 e 6 zeros. Beleza? No caso, 8 milhões. Então, a gente tem que 45 dividido pelo volume real é 1 dividido por 8 milhões. Se a gente fizer essa multiplicação, né, cruzada, a gente tem que o volume vezes 1 continua sendo o volume. 45 vezes 8 milhões vai dar pra gente isso aqui. Mesma coisa, ó. Como é que a gente faz isso aqui? A gente faz 45 vezes 8, que dá 360. Daqui o 360, depois a gente repete a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não se enrolem, por favor, não vamos errar zero. Conta direitinho na hora, muita atenção. Então, o volume real a gente achou 360 milhões de centímetros cúbicos. Mas olha só, aqui ele deu pra gente que eles consomem por dia 30 mil litros, né? Então a gente tem que transformar isso aqui para litro, correto? E como é que a gente transforma centímetro cúbico para litro? A gente sabe que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, se a gente transformar isso aqui em decímetro cúbico, a gente chega no litro, né? Então, pensa comigo assim, ó. Monta aí... Eu sei que a Juliana fez com vocês também, mas vamos lembrar. A gente vai ter metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então, centímetro cúbico está à direita do decímetro cúbico, né? Eu quero andar para a esquerda, para o decímetro cúbico. Como está elevado aqui a 3, né? A gente não vai dividir por 10, como a gente faria no quilômetro... no metro, decímetro, centímetro. Não. A gente vai, no caso, a gente não vai dividir por 10.
nem por 100, que seria o caso de áreas, né? A gente vai dividir por 1000. Se a gente dividir isso aqui por 1000, a gente acha quanto que vale isso aqui em decímetros cúbicos, beleza? Então, dividido por 1000, o que vai acontecer? Vamos sumir aí 3 zeros, correto? Então, isso aí é 360 mil decímetros cúbicos, que, na verdade, são 360 mil litros. Então, eu botei bonitinho, decímetro cúbico é litro, né? É mesmo, 1 decímetro cúbico é 1 litro, então tá suave. E a gente sabe que eles gastam por dia 30 mil litros de água. Então, se eu pegar esse aqui, o quanto que o reservatório tem, e dividir pelos 30 mil, eu vou saber quantos dias que esse reservatório, esse recipiente cheio, vai abastecer esse condomínio. Então, o número de dias que a gente quer é 360 mil dividido por 30 mil. A gente vai sumir com todos os zeros, vamos ficar com 36 dividido por 3. 36 dividido por 3 nada mais é do que 12. Então, 12 dias. Tem essa opção? Tem. Letra C. Então, nossa resposta é a letra C. Beleza? Com isso, a gente termina o nosso primeiro vídeo. Não parem por aqui, tá? Se ficar muito cansativo, eu digo não parem por aqui, não deixem de assistir a segunda parte. Se ficar muito cansativo, pausa, vai fazer alguma coisa, mas a prova é domingo, peço para vocês esse último gás. Beleza? Então vamos para o próximo vídeo.